Estamos a meditar no livro de Ezequiel, esse profeta que estava dentro de Babilônia. Ele já tinha sido enviado para lá e Deus então começa a revelar para ele o que iria acontecer. Primeiro, no cerco de Babilônia a Jerusalém, então a destruição de Jerusalém que ainda não havia ocorrido. Ele faz parte daquele primeiro grupo que, quando Nabucodonosor invadiu, levou muitas pessoas cativas. Então ele faz parte desse primeiro grupo. Depois viria o segundo grupo e Jerusalém seria destruída. Então ele está profetizando, né? São símbolos que são usados para mostrar o que estava acontecendo com a sociedade, com os sacerdotes, com toda a gente daquele tempo. Vamos pedir a Deus então a direção antes de tudo? E eu peço que você dê o seu gosto, que você mande esse vídeo para alguém e ponha nos comentários que Deus fala com você, tá bom? Senhor Deus, Todo-Poderoso, o Senhor pode e tem o poder de abrir o nosso entendimento, fazendo-nos entender a Tua palavra, a Tua voz, queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 23 começa com um comentário que o bispo faz. As duas irmãs, Aholá, Samaria, Reino do Norte ou Israel, e a Aholibá, Jerusalém, Reino do Sul ou Judá. São regiões simbolicamente mostradas como duas irmãs meretrizes. Elas tinham a mesma origem, pois haviam nascido no êxodo do Egito, quando o Altíssimo interviu e livrou os hebreus da escravidão. Antes de se dividirem, as duas nações eram uma só, escolhida pelo Senhor como sua esposa. Ele as favorecia em tudo, por isso não havia motivos para infidelidade. Mas ao buscarem aliança política com as nações estrangeiras, a fim de receberem vantagens e proteção, demonstraram falta de confiança no Senhor. Ademais, se inclinaram aos seus deuses e costumes pagãos. Isso é considerado pelo Todo-Poderoso uma forma de adultério espiritual. Por esse motivo, as 10 tribos do Reino do Norte sofreram o cativeiro assírio em 722 a.C. Já o Reino do Sul, em vez de aprender com os erros da sua irmã, optou por se tornar também fiel. Apesar dos muitos avisos proferidos por meio de vários profetas, anos mais tarde, em 586 a.C., Judá foi levado cativa pelos babilônios. Então nós estamos vendo a triste realidade que estava vivendo aquele povo e vive a igreja hoje também. Porque quantas coisas semelhantes nós temos lido aqui que nós temos visto hoje também acontecer no nosso meio, né? Então vamos meditar. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aholá, a mais velha, e Aholibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é a Aholá, e Jerusalém é Aholibá. E prostituiu-se Aholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos sírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cabeçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os de quem se enamoravam, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorava. Então nós estamos vendo aqui um exemplo, né? Espiritualmente era o que estava acontecendo com as duas nações, Israel e Jerusalém. Como nós já falamos em vídeos atrás, a nação havia sido dividida, né? O reino dividido. 10. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos, suas filhas, mas ela mataram a espada e tornou-se falada entre as mulheres e sobre ela executar os juízos.
Vendo isto, sua irmã, Aholibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. E enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens, cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia e Caldeia, terra do seu nascimento. E ignorou-se, enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e as contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim, pois, a descoberto a sua devassidão e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma da sua irmã. Comentário: Jerusalém, Judá ou Aholibá foi considerada por Deus mais corrupta que Samaria, Aholá. O exemplo da sua irmã Israel, caído nas mãos dos assírios como consequência da própria rebeldia, não lhe serviu de lição. Judá é retratada como uma mulher casada que facilmente se enamorava de jovens, se entregava aos amantes e se contaminava com eles. A sua cobiça, por proteção e por prazer, a lançava de um amante para outro. Isto é, a nação fez aliança com a Síria e depois correu para a Babilônia. Com isso, além de se sujeitar politicamente a essas nações, Judá se curvou aos seus ídolos. Os privilégios espirituais de Jerusalém, a cidade do Deus vivo, eram muito grandes, por isso sua transgressão implicaria em culpa muito maior. E como podemos falar que isso se aplica nos dias de hoje? O que nós vemos, na verdade, é que Israel deixou de confiar em Deus para confiar em outras nações idólatras. E para poder agradar eles, então elas assumiram os deuses dele. Então isso, aos olhos de Deus, é a prostituição. E hoje também, as pessoas por vezes defendem a sua religião com unhas e dentes, mas elas não defendem a fé que elas têm em Jesus. Elas são capazes de negar a sua fé em Jesus para poder se dar bem numa situação ou para estar bem perante as outras pessoas, mas elas defendem a sua religião com unhas e dentes, como se a religião dela tivesse salvado ela. 19. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como de jumentos e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinham apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses, escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. O comentário: porei contra ti o meu zelo. Quando um marido é traído, nasce dentro dele sentimentos de ciúmes, tristeza, indignação perante o ato cometido por sua esposa. De igual modo, Deus declara que se sentia insatisfeito diante da traição do seu povo. Era costume em muitos países naquela época, inclusive no Egito,
cortar o nariz da mulher adúltera para evidenciar em sua face a natureza do seu erro. Outras nações adeptas dessa prática era a Babilônia, conhecida por sua crueldade em mutilar orelhas, nariz, língua ou mãos de suas vítimas. Assim, o Altíssimo usa de forma figurada o exemplo desse tipo de punição para mostrar o modo bárbaro como os inimigos tratariam Judá. Por isso que a pessoa que busca paz, se ela não buscar a paz em Deus, ela está perdida, porque o mundo não tem paz para dar. 26. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituístes após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã, fundo e largo, servirás de risco e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, os seus cacos roerás e os teus seios arrancarás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Olá ou a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Eles iam sacrificar seus próprios filhos aos deuses daquelas outras nações e depois iam no santuário. Quer dizer, eles sabiam fazer os rituais para Deus, quer dizer, pensando assim: não, vamos agradar os outros deuses, mas também vamos agradar a Deus. Que burrice, né? Que cegueira espiritual. 40. E mais ainda mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviados um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvi a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão e as entregarei ao deserto e ao saque. E a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Eles e seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme as vossas perversidades. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor.
Um exemplo muito mal daquela nação e como eles se desviaram completamente daquele caminho, o caminho da fé, o caminho da salvação. Ezequiel 24. Veio a minha palavra do Senhor no ano nono, no nono ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. O comentário diz: escreve o nome deste dia. Essa data marcou o início do cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém, conforme anunciado pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. A partir desse momento, a cidade começou a cair nas mãos dos inimigos. Esse dia foi tão singular que ficou marcado por séculos na mente dos judeus em todas as partes do mundo. E eles, inclusive, na destruição do templo que se deu, a destruição do primeiro templo e do segundo templo no mesmo dia, em anos diferentes, naturalmente, mas no mesmo dia. Eles param tudo nesse dia. Eles param um momento de silêncio em memória dessa situação, né? E no 4, ajunta nelas pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem, e coza-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cujas escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela. Portanto, o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha escalvada o pôs, não o derramou sobre a terra para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo, e ardam os seus ossos. Então as porá vazias sobre as suas braças, para que ela aqueça e queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela e se consuma a sua escuma. Comentário do 3 ao 11, a panela com água ao fogo simboliza Jerusalém em meio às aflições do cerco. Dentro desses utensílios, o profeta reuniria variados pedaços de carne e de ossos que representavam os habitantes da cidade sendo torturados pela água fervente. Isto é, nessa parábola vemos Jerusalém, seus cidadãos sendo preparados como refeição para os inimigos. O exército de Nabucodonosor devoraria todo o conteúdo da panela e abandonaria apenas depois de vazia. Somente quando Jerusalém ficasse desolada, desabitada e queimada, começaria a ser purificada de sua imundícia. Eu lembro que nós lemos sobre isso tudo, né? A fome, a miséria, as próprias mães comendo seus próprios filhos. Quer dizer, aquelas pessoas que viviam tão regaladamente, tão tranquilamente, agora vivendo um inferno. Mas consequência dos seus próprios erros, né? Antes da invasão e depois da invasão. Então Nabucodonosor entra e destrói tudo. É o que a gente está vendo agora de uma outra forma, com uma outra visão. No 12, ela com mentira se casou e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. O comentário: se cansou. O Altíssimo escolheu Israel e lhe purificou de suas contaminações quando a resgatou do Egito. Para que a nação se conservasse limpa e santa, ele deu as suas leis por intermédio de Moisés. Instituiu um sistema sacrificial para promover perdão e estabeleceu sacerdotes, levitas e profetas ao longo dos anos para guiarem o povo. Além disso, o Senhor sustentava, protegia e livrava Israel dos inimigos. Contudo, todo o suporte que o Eterno ofereceu ao seu povo foi rejeitado, pois as pessoas se cansaram dele e das suas obras. De igual modo, muitos têm desprezado o mais perfeito sacrifício feito em prol da salvação da humanidade, a morte do Senhor Jesus. Para aqueles que não reconhecem e não valorizam essa expressão do amor divino, todo o esforço do Altíssimo se torna inútil. No 13, na minha imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura
nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, Senhor, o disse, viva isso, e o farei, não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos e não cubras os teus lábios e não coma o pão dos homens. Quer dizer, ele não poderia demonstrar nenhum sentimento para com aquilo que iria acontecer. 18. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse, porventura, não nos farás saber o que significa para nós essas coisas que está fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E farei como eu fiz, não vos cobrirei os lábios, não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhe tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá a ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. E o comentário, o luto de Ezequiel. A morte repentina da esposa do profeta representava a queda de Jerusalém e a destruição do templo. O Altíssimo pediu que Ezequiel não lamentasse, nem cumprisse os rituais de luto, e sim que agisse e permanecesse como ele próprio diante da ruína do seu povo, isto é, forte, firme e calado. Deus compreendia o sofrimento do profeta, pois compartilhava da mesma dor ao ver a destruição da sua casa. Porém, a aflição de Ezequiel não deveria impedi-lo de continuar profetizando. Assim ele cumpriu a ordem divina com obediência e temor, mesmo que interiormente ele se sentisse triste por ter perdido a esposa. Não se permitiu afetar ou se guiar por suas emoções. E isso para alguém dessa época e até hoje é difícil, porque o judeu ele gosta de exprimir os seus sentimentos em atitudes. Agora imagine como Ezequiel se sentiu. Mas Deus estava o consolando. Assim também, quando nós perdemos um ente querido que amamos, vamos sentir saudades, vamos ficar tristes, vamos sentir tudo que as outras pessoas sentem, mas o Espírito Santo que está em nós vai nos consolar, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.